senhores deputados e deputadas, eu inicio minha fala nesta tarde falando de um assunto já tratado por alguns parlamentares nessa casa, mas quero aqui reforçar a nossa posição, a posição da bancada do PT, PDT, no qual somos totalmente contra o governo do Estado do Paraná fechar as escolas do campo. Nós estamos vendo novamente várias escolas recebendo mensagens ou sendo procuradas, anunciando que breve estarão sendo fechadas. Nós estamos falando da escola do campo, nós estamos falando de uma realidade de quem vive no campo. Nós estamos falando da escola do campo que dá vida à comunidade e às comunidades que estão próximas. No estado do Paraná são aproximadamente 500 escolas do campo. Algumas já foram fechadas. Hoje a gente tem informações, aqui o deputado Lemos já colocava alguns dias atrás, de em torno de mais 8 a 10 escolas que estão sendo anunciadas também o fechamento. E nós não podemos concordar de forma alguma que isso aconteça. Nós não estamos falando apenas do fechamento de um prédio. Nós estamos falando do rompimento de uma relação com toda uma comunidade. Nós estamos falando de terminar um conhecimento que é feito com os alunos de acordo com a sua realidade, com a vida que ele tem, com o seu dia a dia. Porque tudo que ele aprende na escola do campo, depois ele consegue colocar ele em prática na sua própria propriedade. E por isso que nós precisamos pensar, inclusive, o futuro. Porque a agricultura familiar hoje é responsável pela diversificação dos alimentos, por mais de 70% do alimento colocado na mesa. E quando a gente fala de escola do campo, nós estamos falando de agricultores familiares, que têm ali seus filhos e que ali estudam a sua realidade. A sua vida é a escola, e a escola é a vida da comunidade. Então nós não podemos concordar que essas escolas sejam fechadas. Quero aqui falar especialmente da comunidade de Iolópolis, no município de São Jorge do Oeste, no qual já em 2023 eu solicitei à Secretaria de Educação do Estado do Paraná o não fechamento dessas escolas. Na época a Secretaria respondeu que não tinha interesse pelo fechamento, mas agora eles foram comunicados do fechamento dessa escola. E essa escola hoje tem mais de 50 alunos. São mais de 70 famílias envolvidas com essa escola do campo. Então nós não podemos aceitar que seja fechada assim, até mesmo porque foi feita consulta pública e essa escola recebeu apenas um voto favorável ao fechamento, doutor Antenor. Um voto. O restante, todo mundo contrário. Porque sabe da importância que é o funcionamento dessa escola. Então, eu encaminhei novamente um pedido às secretarias, ainda no dia 15 desse mês, encaminhei um requerimento à secretaria pedindo o não fechamento dessa escola, assim como também encaminhei ao próprio Ministério Público, para que realmente essa escola não seja fechada. Que se respeite a população dessas comunidades e das comunidades vizinhas. Que olhe por esses alunos que vão ter que ficar horas e horas dentro de um ônibus para poder chegar numa escola que não tem nada a ver com a sua vida, com o seu dia a dia, com a sua realidade. Então é importante que o governador tenha presente que fechar a escola é fechar a comunidade. Fica aqui o nosso protesto, fica aqui o nosso pedido de que não se feche escola do campo. Ao contrário, não se fecha escola nenhuma. Precisamos abrir escolas cada vez mais, para dar mais oportunidade para as pessoas, para que as pessoas possam estudar, para que as pessoas possam viver em comunidade. E isso
é importante que também, então, seja respeitado essa vida da comunidade e de comunidade. Então, fica aqui o nosso pedido para que não aconteça esse fechamento, nem da escola de Eulópolis, em São Jorge, e nem de outros municípios do nosso estado do Paraná. E falar aqui, senhora presidente, ouvi atentamente o deputado Romanelli falando da importância da redução do IPVA. Quero já deixar a nossa posição como bloco do PT-PDT. Ninguém é contra a redução do IPVA, deputado Arilson? Ninguém é contra. Nossa bancada, com toda certeza, vai estar votando favorável, assim como é bom lembrar aqui que nossa bancada votou contra quando houve o aumento para 3,5%. O estado do Paraná, desde 2014, tem uma das alíquotas mais caras. E isso foi aumentado em 2014 para 3,5%. E a nossa bancada já na época votou contra. Fomos contra esse aumento. Assim como votamos contra também o aumento do ICMS. Nós tivemos, quando em 2018 houve o aumento do ICMS, aliás, 2019, quando houve o aumento do ICMS para 18%, depois em 2022 passou para 19%, e depois, em 2024, para 19,5%. Então, eu quero deixar assim bem claro aqui que a nossa bancada está muito feliz com a redução do IPVA, mas também já deixamos aqui o nosso pedido ao governador. O pedido da bancada da oposição, o pedido da bancada do PT-PDT, que o governador também possa pensar na redução do ICMS do nosso estado do Paraná, que também é um dos mais altos do nosso país. Então, é importante que o governador tenha presente isso e que possa levar realmente em consideração que, assim como a redução do IPVA é importante, a redução do ICMS é muito importante. Como é muito importante também a redução do ICMS dos combustíveis, que era, até o ano passado, era de 6 centavos por litro, o ICMS, e passou para 10 centavos o litro. Então, é importante também a redução do ICMS do combustível, assim como do ICMS na forma geral. Também estamos aqui, então, já pedindo e encaminhando ao governador um pedido. Nosso líder da oposição já falava nessa tarde. Nós vamos encaminhar ao governador um pedido pela redução do ICMS também no nosso estado do Paraná. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, senhores deputados e deputadas.